Êxodo 5 começa com Moisés e Arão se apresentando a Faraó. Diante do rei do Egito, eles transmitiram exatamente o que o Eterno havia ordenado que eles falassem. Eles pediram que Faraó liberasse os israelitas para que eles pudessem fazer uma celebração de adoração no deserto. E deixaram claro que os israelitas não eram de propriedade de Faraó, mas eram de propriedade do Eterno. Por isso a primeira coisa que Moisés e Arão disseram foi: "Assim diz o Eterno Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto." Perceba como o Eterno diz que Israel é o seu povo. Mas Faraó rapidamente questionou quem era o Eterno. Ele também alegou que não conhecia o Eterno e que não deixaria os israelitas irem ao deserto. Então Moisés e Arão começaram a argumentar com Faraó, dizendo que o Deus dos Hebreus havia os encontrado e que eles precisavam ir brevemente ao deserto para oferecer sacrifícios ao Eterno, de modo que a ira divina não recaísse sobre eles. Vale notar que esse argumento não reflete fielmente o que havia sido revelado a Moisés. A ordem do Eterno era de libertação, não de apaziguamento de uma ira divina. Moisés e Arão estavam, na verdade, falando a linguagem religiosa que o faraó compreenderia. No Antigo Oriente Próximo, era perfeitamente comum a ideia de que um Deus castigava seu próprio povo, caso o culto não fosse cumprido. Era a estratégia diplomática, não um mandamento. Os argumentos de Moisés e Arão eram completamente irracionais. Os hebreus constituíam uma importante força de trabalho para Faraó. Caso eles fossem castigados por Deus, os trabalhos de Faraó também seriam prejudicados. Porém, Faraó se manteve irredutível. Na verdade, Faraó considerou que Moisés e Arão estavam causando tumulto e distraindo o povo israelita de seu trabalho, e mandou todos, incluindo Moisés e Arão, voltarem ao trabalho, visto que naquela ocasião Moisés e Arão apareceram diante de Faraó vindo do povo comum. Faraó não ficou apenas no descontentamento com as exigências do Eterno que Moisés e Arão lhe apresentaram. Na verdade, ele tratou de oprimir ainda mais o povo de Israel. Faraó aumentou a carga de trabalho ao forçar os israelitas a juntarem eles mesmos a palha para a fabricação de tijolos, sem deixar que a produção de tijolos caísse. Naquele tempo, os tijolos eram grandes blocos fabricados de uma mistura de barro, água e palha. Os israelitas teriam de ajuntar a palha nas horas em que não estivessem trabalhando. Até então, os egípcios forneciam o material para eles. Faraó usou um argumento conveniente. Os israelitas tinham tempo ocioso, por isto estavam pensando em ir ao deserto para adorar o seu Deus. Inclusive, Faraó considerou as palavras de Moisés e Arão como mentirosas, como se eles estivessem mentindo usando o nome de Deus, com o intuito deles avançarem levantando um motim e assim pararem ou diminuírem a produção. A ordem de Faraó foi direta e implacável. O povo deixaria de receber palha e teria de sair para recolhê-la por conta própria, onde quer que pudesse encontrá-la. Mas a cota de tijolos deveria permanecer a mesma. Para Faraó, o pedido de Moisés e Arão era a prova de ociosidade, e a resposta foi aumentar ainda mais a pressão para que o povo não tivesse tempo nem disposição para dar ouvidos ao que ele chamou de mentiras. Então, os superintendentes do povo comunicaram aos israelitas a decisão de Faraó. Vale destacar que esses superintendentes eram israelitas colocados numa posição intermediária entre a administração egípcia e o próprio povo, o que revela uma crueldade adicional do sistema. A opressão era comunicada e, em parte, administrada pelos próprios irmãos dos oprimidos, criando tensão interna dentro da comunidade e tornando-os instrumentos involuntários de sua própria subjugação. Isso fez com que os israelitas se espalhassem por todo o Egito em busca de palha. Mas a pressão egípcia foi muito grande e os israelitas não conseguiram dar conta de todo o trabalho. Até mesmo os capatazes israelitas, que eram oficiais que organizavam o trabalho, foram açoitados. Obviamente, os israelitas não gostaram de toda aquela situação. Então, os capatazes israelitas pediram que Faraó não os tratasse assim.
Inclusive, eles disseram que quem merecia apanhar eram os próprios superintendentes egípcios que estavam exigindo um volume de trabalho absurdo que era impossível de atender. Porém, novamente, Faraó se mostrou inflexível. Ele manteve o seu discurso de que os israelitas estavam ociosos e por isso estavam arrumando tempo para quererem ir ao deserto sacrificar ao Eterno. Então, mais uma vez, Faraó reafirmou que os israelitas não teriam ajuda no processo de fabricação dos tijolos e que a mesma quantidade de antes seria requerida. Os líderes israelitas saíram da presença de Faraó angustiados, pois sabiam que aquele trabalho era impossível de ser cumprido. Em seguida, eles se encontraram com Moisés e Arão e se revoltaram contra eles. Os israelitas acusaram Moisés e Arão de torná-los odiosos diante de Faraó e seus servos, dando motivos para que eles fossem mortos. Então Êxodo 5 termina registrando a oração de Moisés ao Eterno, em que ele questionou o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Moisés falou ao Eterno sobre a grande aflição que o povo estava passando. Na verdade, ele havia concluído que desde a sua chegada ao Egito, cumprindo a ordem do Eterno, a opressão sobre os filhos de Israel só tinha aumentado. A situação, de fato, tinha piorado muito. E isso explica por que Moisés teve dificuldade de entender a eficácia de sua missão naquela terra. Mas Deus sempre esteve no controle de tudo e respondeu à oração de Moisés no capítulo 6 de Êxodo.